Hoje vamos falar de um dos assuntos que causa mais dúvidas, mais lágrimas e mais revoltas contra Deus. Se Deus é tão bom, por que tanta dor? Por que crianças morrem? Por que pessoas justas sofrem? Por que inocentes são injustiçados? Onde está Deus no meio da doença, da morte, da injustiça e da guerra? Muitos abandonam a fé por causa dessa pergunta. Outros se sentem culpados por duvidar de Deus. Mas hoje vamos conversar com sinceridade, sem respostas prontas, sem frases de efeito, apenas a verdade da fé católica, da Bíblia e da experiência dos santos e mártires. Se Deus é amor, por que Ele permite o sofrimento? O sofrimento não escolhe religião. Cristãos sofrem, ateus sofrem, santos sofreram, até Jesus sofreu. E se até Jesus sofreu, então o sofrimento não é sinal de abandono, mas parte de um mistério que Deus usa para nos transformar. A Bíblia diz: "No mundo tereis aflições", mas Jesus não parou aí. Coragem, eu venci o mundo, da Jude 6:33. A promessa não é vida sem dor. A promessa é vitória depois da dor. A pergunta errada e a pergunta certa. Em momentos difíceis, o ser humano diz: por que Deus fez isso comigo? Por que Ele deixou acontecer? Mas a pergunta mais verdadeira seria: para que Deus permitiu isso? Porque o sofrimento não vem de Deus, mas Deus pode transformar qualquer sofrimento. Exemplos: José foi traído, virou governador do Egito. Jó perdeu tudo, e Deus restaurou. Davi fugiu perseguido, virou rei. Paulo foi preso, escreveu cartas que mudaram o mundo. Jesus morreu injustamente, salvou todo o mundo. O diabo destrói para matar. Deus permite para transformar. O sofrimento como combate espiritual. A Igreja Católica ensina: Deus não gosta da nossa dor, Deus não é cruel, mas Deus é Pai. E um pai não livra o filho de todo desafio, porque as batalhas moldam o caráter. O Catecismo diz: Deus permite o mal para tirar dele um bem maior. Sofrimento não é castigo, é território espiritual. A cruz não é derrota, a cruz é arma. O sofrimento que salva. Jesus poderia ter nos salvado com uma palavra, mas Ele escolheu a cruz. Por quê? Porque a cruz mostra que o amor verdadeiro permanece até o fim, suporta a dor. Ele vence o mal sem se tornar mal. Quando sofremos e mesmo assim continuamos amando, continuamos sendo bons e continuamos crendo, nos tornamos parecidos com Cristo. O sofrimento sem Deus destrói. O sofrimento com Deus santifica. Quando o sofrimento parece inútil, existem dores que não entendemos. Morte de inocentes, doenças, acidentes, tragédias. E Deus sabe que essas são as perguntas que rasgam a alma. Nessas horas a Igreja nos ensina algo profundo. Quando não entendemos a mão de Deus, confiamos no coração de Deus. Ele vê o que não vemos, Ele sabe o que não sabemos. E coisas que parecem injustas agora podem salvar a nossa alma, ou a alma de alguém da nossa família. Muitos santos só se converteram por causa da dor. Muitos milagres só aconteceram depois da noite escura. Muitas almas foram salvas por causa de um sofrimento escondido. Deus não criou o mal. O mal, na verdade, veio da liberdade humana. Há dois tipos de sofrimento no mundo:
O sofrimento causado pela natureza, doença, morte, desastre, e o sofrimento causado pelo ser humano, violência, abuso, injustiça. O sofrimento causado por pessoas só existe por causa da liberdade. Se Deus tirasse a capacidade de alguém fazer o mal, Ele também tiraria a capacidade de amar. Porque amor sem liberdade não é amor. Mas aqui vem a parte mais difícil. Se Deus tirasse toda a maldade, Ele teria que tirar também a liberdade humana. E o mundo não seria humano, seria como um robô. Mas e as crianças? E os bebês? Essa é a pergunta que mais dói. Por que Deus não intervém quando o inocente sofre? A resposta que a igreja dá é essa. Deus não quer aquela dor. Deus sofre junto. Deus fará justiça. Deus dará recompensa eterna. Mas Ele não cancela o livre-arbítrio humano. Se Deus impedisse todos os crimes, violência, abusos e assassinatos, Ele teria que impedir toda forma de pecado antes que acontecesse. Isso significa, o ser humano deixaria de ser livre. E aqui vem algo muito profundo. Se Deus impedisse qualquer pessoa de fazer o mal, Ele também teria que impedir você de escolher fazer o bem. Não existe liberdade seletiva. E por que Ele não acaba logo com tudo isso? Porque se Deus destruir todo o mal hoje, Ele terá que destruir todo pecador também. E isso incluiria nós. O motivo pelo qual Deus ainda sustenta o mundo é o mesmo motivo pelo qual Ele nos dá chance após chance. Misericórdia. Se Ele acabasse com o mundo agora, muitos seriam condenados sem terem conhecido a graça. Ele espera para salvar mais. A verdade é, não existe explicação que tire a dor do sofrimento de um inocente. Nem Jesus explicou a razão exata de cada sofrimento. Mas Ele fez algo maior. Ele prometeu justiça eterna. A Bíblia diz: Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais dor, nem morte, nem injustiça. O mal terá fim. E esse foi o nosso especial de domingo. Antes de sair, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo com alguém que esteja precisando de uma palavra de conforto hoje. Que Deus abençoe a sua semana. Te dê paz, força e esperança. E nos vemos no próximo domingo.